Eu vou pedir para a Juliana Rios, que está acompanhando as buscas, coloca a nossa correspondente do lado direito ao vivo, por favor. Juliana, boa tarde para você nos Estados Unidos. Existe a possibilidade dele ter sido ferido, não está confirmado isso, mas é ventilada na imprensa americana essa possibilidade. O fato é que a partir de agora nós estamos com um caso ainda mais grave, porque este homem completamente fora de si, com sede de vingança, está armado. Boa tarde. Boa tarde para vocês, Bate. É uma situação muito tensa que envolve dezenas de policiais, helicópteros, drones, tudo em busca do Danilo, que nessa madrugada, como você já havia dito, ele roubou uma arma de dentro de uma casa de idosos e trocou tiro com esse morador. Por enquanto, a última notícia que a gente tem é que nenhum rastro de sangue foi encontrado nos perímetros ali dessa casa, mas essa casa ainda fica no condado de Westchester, lá na Filadélfia. Ou seja, é uma situação muito delicada em que o local é de difícil busca, né? O terreno é muito difícil, são muitas árvores, o terreno é irregular, tem muito lugar para ele se esconder. Mas, segundo essas últimas informações, ele ainda está no estado da Pensilvânia. Ou seja, o esforço dos policiais é tremendo para encontrar o Danilo, Bate. Me diga mais, por favor, Juliana, ele trocou tiros, evidentemente. A casa onde a gente está mostrando agora, que ele teria sido flagrado durante a madrugada, tem câmera de segurança. Essa casa não filmou nada, o xerife local ainda não divulgou nenhuma imagem. Tá muito misteriosa, tá muito obscura ainda a cena que teria ocorrido nesta casa, não? Essas imagens ainda não foram divulgadas pela câmera de segurança da residência dos idosos, mas a notícia que a gente tem é que o dono da casa trocou tiros com o Danilo. Porém, pela busca no perímetro da casa, que já está assim gigante em volta da região onde ele foi visto a última vez, eles não ainda conseguiram encontrar, por exemplo, vestígios de que o Danilo tenha sido ferido nessa troca de tiros. Nós estamos aguardando essas informações dos policiais, das autoridades locais, para que a gente consiga saber se já tem uma pista de onde ele estaria seguindo, em direção de onde ou onde estaria escondido. Estamos todos muito apreensivos, os moradores, inclusive, da região, estão com bastante medo de saírem de suas casas. Existe um receio, né, de poder encontrar com um homem que está armado e que em 12 dias de fuga, com certeza está com o estado de nervos assim já, vendo que o cerco está apertando, né, Bate? Porque vocês viram as imagens, são helicópteros atrás dele, muitos policiais. Com certeza ele já sabe que o fim dele não tá muito, não seria muito feliz, né? Como vocês mesmos disseram aí no programa. Juliana, a gente está vendo as imagens aqui da casa, né, onde ele esteve pela última vez agora de madrugada, onde ele trocou tiros. E eu queria que você contasse pra gente, a vida de vocês aí é muito tranquila. Vocês dormem com porta aberta, com janela aberta, com a janela do carro aberta. Então, é muito estranho a polícia pedir para que vocês se mantenham trancados dentro de casa, que vocês tranquem janelas, que vocês tranquem os carros. É uma situação que aqui para o brasileiro é muito comum, é o nosso dia a dia se trancar em casa, porque os bandidos estão soltos. Já, inclusive, essa pouca vergonha de Alexandre Nardoni indo pra rua, me ajuda aqui quem mais? É o Nardoni indo pra rua, Gil Rugai indo pra rua, Lindenberg e Alves, que matou a Eloá, indo pra rua, o Cravinhos, que matou o casal Richthofen, indo pra rua. Os bandidos estão soltos e a população brasileira fica presa. Aí nos Estados Unidos é completamente o contrário. É bandido na cadeia e o povo inocente dormindo de porta aberta, com janela aberta. Vocês têm alarme, vocês têm câmera, mas para combater pequenos furtos, né? Um furto de bicicleta. Quando tem isso, inclusive, por aí, é um escarcéu que eles fazem. Roubaram uma bicicleta, roubaram uma bolsa, entraram na casa e pegaram uma carteira. Isso daí é um crime gravíssimo lá para eles, coisa que é, infelizmente, cotidiana aqui no país. Então, essa mudança na vida aí do povo americano é extremamente chocante para eles, não?
É isso mesmo, é o que assusta a população lá de Westchester, por enquanto, e até ali eu arriscaria dizer do estado da Filadélfia, né? Porque do estado da Pensilvânia, perdão, porque ninguém sabe para onde ele está indo. E é um fugitivo, é um assassino que já foi condenado à prisão perpétua. Então, isso na cabeça do americano, como pode uma pessoa dessa estar vagando nas ruas? Causa medo, sim, porque realmente existem estados aqui nos Estados Unidos onde a vida é muito pacata, são zonas mais rurais, onde realmente não acontece esse tipo de coisa. Obviamente que com 50 estados dentro de um país, existem regiões que são um pouco mais perigosas, principalmente em alguns lugares mais do gueto, né? Os lugares que a gente diz que são as favelas dos Estados Unidos. Porém, é muito difícil entrar na cabeça do americano que eles possam estar correndo risco, por exemplo, com um assassino solto nas ruas. Por isso, o medo da população, né? E todo esse movimento para conseguir pegar o Danilo o mais rápido possível. É assustador e a tensão está muito grande ali naquela região, Bate. E a ordem da polícia é para que as pessoas do perímetro onde ele foi localizado permanecerem mesmo dentro de casa, até, se necessário, interromper as suas atividades diárias. Exatamente. O que a polícia pede, até para facilitar as buscas e colocar menos vida, né? Vamos dizer que as pessoas correm risco na rua. Então, assim, melhor que fiquem em suas casas? Sim. Para que facilite o trabalho da polícia. Ponto 1, segurança. Ponto 1 também, não diria nem que é um ponto 2. E essa locomoção toda faz com que até assim mude, né, a rotina dos americanos naquele lugar. Porque é de fato um risco e é perigoso, visto o que aconteceu nessa madrugada. Como é que você vai imaginar que essa pessoa vai entrar na sua garagem, roubar uma arma, onde aqui nos Estados Unidos muitas pessoas possuem armas, e vai simplesmente trocar tiro com o dono da casa? É assustador. E a gente costuma dizer que aqui é assim, né? Os pequenos furtos já fazem a gente ficar alerta. Por exemplo, no lugar, na região onde a gente mora, existia num tempo atrás uma pessoa que tinha uma deficiência mental depois de ter saído do exército. Ele era um veterano que ficou com algumas sequelas do tempo de exército, e ele ficava vagando na rua, olhando pela janela das casas. E aí, o que acontece? Eu estou contando essa história porque todo mundo se junta para saber quem é essa pessoa. Então, sim, são câmeras de segurança, as câmeras na campainha que a gente falou ontem, são muito comum por aqui, onde a gente consegue registrar esses movimentos para poder tirar das ruas essa pessoa que oferece perigo. Imagina um um presidiário foragido, condenado à prisão perpétua com uma arma no meio da rua. Ou seja, fica todo mundo em pânico, né? Olha, os americanos também estão chocados porque o caso lá virou um reality show, né? A quantidade de câmeras, a quantidade de policiais impressiona. Vamos voltar para as imagens do helicóptero, por favor. Fábio Ligeiro, direto do helicóptero nos Estados Unidos, a caçada implacável ao Lázaro americano. Boa tarde, Bate. Boa tarde para você que acompanha o Cidade Alerta. A gente vê a movimentação de cerca de 500 policiais que fazem as buscas pelo Lázaro brasileiro nos Estados Unidos. Polícia que usa blindados, helicópteros, drones, uma verdadeira operação de guerra que foi montada para capturar o homem. A polícia lá classifica o foragido como extremamente perigoso e ele demonstra, inclusive, ter conhecimentos para se guiar nessa região de mata. A gente percebe aí que a polícia está passando por uma área de mata, existem muitas árvores no local, então esse homem está escondido dentro dessa mata e, de acordo com as autoridades, ele está demonstrando muita destreza para se manter escondido dentro da mata. Ele que está armado, por isso que a polícia, então, montou toda essa operação de guerra com homens extremamente, fortemente armados, tentando capturar esse homem. Bate. A polícia também tem um outro obstáculo, Juliana. Nós estamos falando de um homem que mede apenas 1,5 metro de altura. Ele mede 1,52 metro de altura, que a distância pode ser confundido com um menor de idade, o que faz com que a polícia tenha que ter ainda mais cautela na situação. 1,52 apenas.
Exatamente, a gente estava comentando sobre isso, que a estatura dele, né, por questão dele ser muito baixo, ele acaba conseguindo se esconder com muito mais facilidade. Bom, haja visto que a pessoa escalou a parede da prisão para sair, né? E ele, como ele já trabalhou no mato, ele sabe, né? Ele conhece como se esconder em mato, sabe aonde ele está pisando. Vamos dizer que ele está no terreno dele, aonde ele está pisando. Ou seja, dificulta ainda mais essa questão da polícia poder encontrá-lo e a mudança de aparência, obviamente. Ele saiu da prisão com barba, com bigode. Quando a gente teve aquelas imagens na câmera de segurança de um ex-colega dele de trabalho, já se via que ele estava ali todo sem barba, sem bigode e com um moletom verde. No meio do caminho ele vai trocando, obviamente. A última imagem que tem é de que ele já não está mais com esse moletom verde, que ele estaria com uma regata, depois sem camisa. Então, fica muito complicado, porque é por isso que a gente estava falando sobre esse toque de recolher, vamos dizer assim, porque precisa facilitar o trabalho da polícia. É uma movimentação muito grande, são centenas de policiais na rua, parece uma guerra, literalmente, para poder achar o Danilo. E com essa estatura, Bate, fala para mim, não fica mais fácil de se esconder dentro até de esgotos, onde eles falaram que ali existem vários dutos nas árvores, e fica fácil de se esconder. É quase que achar uma agulha no palheiro, mas a polícia está fazendo um esforço enorme para conseguir achar o Danilo. Mas batendo a cabeça, né, Juliana? Batendo a cabeça em muito. Eles conseguem achar gente que faz imigração ilegal rapidinho aí nos Estados Unidos. É impressionante a operação. Como é que chama a operação que combate imigração ilegal lá? Como é o nome da polícia, Juliana? Tem um nome, a polícia de imigração, eu não estou lembrando. A polícia de imigração é o ICE. Isso. É o ICE. O ICE, exatamente, a polícia ICE de imigração. Eles conseguem identificar as pessoas que muitas vezes mudam a fisionomia, mudam a imagem. Né? Os americanos são bem mais frios que os brasileiros. Então, você muitas vezes não sabe quem é teu vizinho, você não sabe o que acontece do lado da tua casa. Vocês se lembram daquela história da escravidão, né? Da mulher que teria... o marido foi condenado, ela não foi condenada, da casa abandonada aqui, ela não foi condenada nessa história, mas o marido na época foi nos Estados Unidos, porque a vizinha foi extremamente, isso chamou a atenção das autoridades, que é uma vizinha americana que participava mais ativamente, começou a chamar atenção à vida dos vizinhos. Mas não é comum isso nos Estados Unidos, lá é muito cada um na sua, cada um por si, cada família por si. Não tem isso de brasileiro que você já sabe quem é que mora, quem é teu vizinho, se mudou tal pessoa, essa pessoa faz tal coisa, enfim. Não, então para eles toda essa situação de ter que cuidar, né, de quem mora na casa do lado, está virando um verdadeiro desafio. Isso pesa, a atitude do Lázaro dos Estados Unidos é muito ruim para o Brasil. Ela acontece cerca de 2 meses depois o prefeito lá de alguma cidade da Flórida, do governador, que disse em outras palavras que imigrantes não são bem-vindos, que brasileiros não seriam bem-vindos nos Estados Unidos. Né? É uma época em que você discute construção de muro para acabar com a imigração e tem outra ala da política americana que quer destruir os muros. Brasileiros muitas vezes sofrem humilhações, constrangimentos na imigração dos Estados Unidos, né? Porque são mal vistos, pessoas que vão para lá e muitas vezes querem ficar para morar sem ter documentação, enfim. E aí, um dos nossos, um brasileiro, vai para os Estados Unidos, mata uma mulher com 40 facadas. Só em casos de terrorismo, nem no terrorismo tem tanta facada. Para eles é uma coisa que não tem cabimento. Infelizmente, a lei brasileira passa a mão na cabeça de bandido. Lá, para eles, é algo que tem que ser expurgado deles, tem que ser tirado do convívio deles, como foi. Tanto que o diretor do presídio está sendo extremamente criticado pela fuga do Lázaro dos Estados Unidos. E aí,
Um dos nossos, né, não que represente o brasileiro, pelo contrário, o brasileiro, 98% são pessoas de bem, trabalhadoras, que amam as mulheres, que cuidam de suas famílias, que cuidam das mulheres. Aí vai uma tranqueira, um lixo desse Lázaro, mata a mulher com facadas, com 1,5 metro consegue fugir de um presídio de segurança máxima. E aí o nome do Brasil se propaga dessa forma tão negativa. Me preocupa como é que os Estados Unidos vão começar a nos ver a partir de agora. Já era difícil a situação, denúncias de brasileiros que sofrem humilhações na imigração americana, né? Eu já passei várias vezes por constrangimento na imigração, mesmo com trabalho, comprovando renda, comprovando trabalho, mesmo assim eles fazem de tudo para você não se sentir à vontade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Vou para lá quase todo mês e 99% das vezes você se sente como se fosse um incômodo no país. Todo o meu respeito aos americanos que não pensam dessa forma. Mas como é que a gente vai defender a bandeira do Brasil diante de um monstro desse que se espalha pelos Estados Unidos como um matador de uma mulher com quase 40 facadas, que está gastando do cofre americano 5 milhões de reais por mês, um tranqueira desse condenado por prisão perpétua, a irmã dele presa e deportada agora para o Brasil? Como é que fica a imagem da gente? Como é que a gente vai ter alguma moral para pedir algo para os Estados Unidos? A atitude desse covarde, desse canalha, vai manchar a reputação de nós que somos brasileiros decentes e pessoas que querem morar de maneira legal nos Estados Unidos, pessoas que acreditam no sonho americano, que também para mim é uma bobagem. Ah, vou ganhar em dólar, Bate. O dólar equivale 5 vezes mais o que se ganha o real do Brasil. Só que vai ver o custo de vida nos Estados Unidos. Vai precisar de um tratamento médico. Sabe, Juliana, que inclusive, hoje eu estava vendo uma história na internet, o cara foi fazer uma trilha nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos tomou uma picada de cobra. Aqui no Brasil, qualquer hospital público que ele fosse, ele seria tratado de graça. Qualquer hospital público que ele entrasse aqui no Brasil, ele receberia o antídoto. O Brasil tem essa especialidade, como tem muita área de mata, eles têm esses antídotos na mão. Sabe, e você sai atendido pelo SUS e não paga nada. Não paga nada. Sabe quanto que ele gastou aí nos Estados Unidos para se curar da picada de cobra? 152 mil reais. Veio a conta para ele, 152 mil reais. Então parem de achar que a vida nos Estados Unidos é essa maravilha que te contaram da escola. É ou não é, Juliana? É exatamente isso, Bate. Na verdade, essa questão do sonho americano, romantizaram essa questão do sonho americano, e quando você está aqui, você que disse que vem bastante para cá, você consegue ver uma realidade muito diferente. Principalmente a saúde aqui é uma questão muito complicada. Eles vão atender a pessoa, isso eles não vão negar o atendimento, nem pode. Porém, depois chega a conta, e a conta é algo exorbitante. E a maioria da população não vai ter condição de pagar. Mesmo as pessoas que têm uma renda boa por mês, como é que chega uma conta, se você falou em 150 mil reais, mais ou menos, seriam 30 mil dólares. 30 mil dólares aqui nos Estados Unidos é muito dinheiro. Tem que trabalhar, às vezes, uma vida para poder juntar uma quantia dessa. Então, realmente, assim, é uma situação preocupante. Não tem essa coisa de, os Estados Unidos... A gente estava falando também da segurança. É um lugar mais seguro? É. A gente tem uma qualidade de vida boa, mais tranquila, onde dá para andar com a janela aberta, dormir com o carro aberto, a porta de casa, em algumas regiões, a maioria das regiões, é possível. Mas é uma vida dura. É uma vida onde as pessoas trabalham e muito para conquistar os seus bens, pagam um imóvel durante sua vida inteira para conseguir ter sua casa própria, ou aqueles que não conseguem vivem num aluguel, que os preços são altos. Então, não é realmente assim, o sonho americano de vir para cá e falar, nossa, agora eu sentei no pudim, porque eu ganho em dólar. Não, a vida é cara, a gasolina tá cara, a carne tá cara, tudo, a comida no mercado tá muito cara. Então, realmente tem uma imagem, uma visão muito deturpada do que realmente é a vida aqui nos Estados Unidos, Bate.
E ele foi fazer o que aí nos Estados Unidos, hein? Bota a foto dele, por favor, do lado esquerdo. Como é que esse tranqueira foi para aí? Ele estava legal, estava ilegal? Como é que foi a situação? Ele veio para cá para trabalhar. E a gente acredita que dentro... Bom, enfim, eu não sei o status dele imigratório, mas pelo jeito que ele trabalhava lá, provavelmente ele devia ter alguma permissão de trabalho. Eu vou apurar essa informação para você, Bate, mas é uma pessoa que foi presa, né? Então, eu não sei como seria o caso de um brasileiro ser preso se ele não tivesse documentação, provavelmente teria sido deportado. Isso é uma hipótese da minha cabeça, que eu vou averiguar, vou atrás dessa questão legal de imigração para poder passar essa informação correta aqui para vocês, Bate. Não, na verdade, esses que matam assim, eles querem que cumpra assim a pena em território americano. Como não? Eles querem que fique no inferno que são as prisões americanas. Não querem mandar para o Brasil não desovar. Se matou gente aqui no nosso território, vai pagar aqui. Eu tenho a impressão... Ah, olha aqui, ó. A mulher descobriu que ele já era suspeito. Olha essas histórias aqui, hein? Peraí, é desse cara, gente, que tá me chegando aqui a informação? Parece que ele já tinha matado uma pessoa em Tocantins, em 2017. A esposa descobriu que ele era um assassino lá em Tocantins. Então, por isso ele teria se vingado. Quando sabia... Ah, rapaz, olha só. Quando a esposa falou, eu tô sabendo do teu passado, você é procurado pela polícia do Tocantins, temos que ir atrás dessa família lá do Tocantins, e já não é que fomos, né? Então. Olha só. Ela descobriu que o cara tinha matado uma pessoa em Tocantins, ela ameaçou expor o tranqueira para as pessoas, aí ele falou o seguinte, você vai contar que eu matei uma pessoa em Tocantins? Então eu vou te matar. Aí em 2017, ele fugiu para Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos. Ele então foge do Brasil para Porto Rico e de Porto Rico ele entra de maneira ilegal nos Estados Unidos, ok? Ele entra de maneira ilegal nos Estados Unidos. Ele estava provisoriamente nessa prisão onde fugiu, aguardando a transferência para uma outra prisão. Agora, para entrar ilegalmente de Porto Rico, vai ter que ir pela Flórida. É pela água? Como é que será que ele conseguiu? Um cara que conseguiu entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos, ô Juliana, é um cara que é capaz de tudo realmente. Como você disse, brilhantemente você observou, é um mateiro. O cara é um mateiro. Vamos descobrir agora como é que ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Se entrou pela água, eles têm os... Como é que chama os que fazem a travessia, né? Os coiotes. Os coiotes que fazem a travessia. E essas travessias são pela água, são pelo deserto. Pelo deserto. Tem deserto lá, né? É pelo deserto quando chega perto da Califórnia. Pelo México ali, onde tem os atravessadores. E quando a polícia de imigração vê alguém tentando atravessar, tem alguém ali, nadando perto da borda dos Estados Unidos. É bala! Não tem conversa, não. Eles não chegam perto para perguntar onde é que você vai. Eles não chegam perto para perguntar se você está perdido. Se você se perdeu nadando perto da fronteira dos Estados Unidos, é bala. Eles não pensam duas vezes. E é justamente por essa intolerância da polícia de imigração, nós estamos falando de uma pessoa que normalmente já sofreria, em 99% das vezes, preconceito por ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos. E aí você tem um cara com esse histórico de imigração ilegal, o cara que entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, tendo uma acusação de assassinato do Brasil nas costas. Não conseguiria jamais autorização legal para entrar nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, eles não toleram bandido. Os Estados Unidos expulsam bandido. Se você entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos e for detido pelo ICE, pela polícia, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro. Eles vão te botar numa prisão onde você acorda com gente se suicidando do lado. Você vai dormir numa cela
com 300 pessoas, até que o juiz decida se você vai aguardar no território a finalização do teu processo ou se você vai ser deportado no dia seguinte como um lixo. Eles te mandam de volta para o Brasil como um lixo e eles fazem questão de divulgar isso. Nossa, Bate, mas como você está pesado? Como você está amargo com relação a essa forma? Vai sentir na pele. Vai ver na pele o que é viver de maneira clandestina nos Estados Unidos. Eles trabalham geralmente em locais onde pessoas ilegais também vivem, ou onde pessoas que são legalizadas nos Estados Unidos querem pagar uma miséria, $1, $2 por dia para a pessoa trabalhar. E o trabalho que o americano não quer fazer. Então você tem aí, Juliana, mais do que um homem que tem amarguras pelo passado dele no Brasil, por ter cometido supostamente um assassinato, você está mais do que diante de um homem que não está só querendo se vingar de uma mulher que descobriu os seus podres, que descobriu os seus segredos e ameaçou trazer à tona para a população. Você está diante de um homem que, como todo imigrante legal, foi humilhado pelas autoridades americanas. Foi humilhado de todas as formas. Pagou com certeza para entrar de maneira clandestina nos Estados Unidos. Assim que cometeu um crime, como qualquer outro bandido, foi tratado ainda com mais humilhação porque era uma pessoa ilegal no território americano. Então ele tem ódio de tudo. Ele tem ódio dos brasileiros porque ele teve que fugir do Brasil por acusação de assassinato em Tocantins. Ele tem ódio da mulher que a matou com quase 40 facadas porque ela descobriu os seus podres em território nacional. Ele tem ódio da pessoa que cobrou dinheiro para que ele conseguisse entrar de maneira clandestina nos Estados Unidos. Ele tem ódio das pessoas que não ajudaram dando depoimentos a favor dele na hora da condenação perpétua. Ele tem ódio das autoridades que determinaram que ele só saísse da cadeia no dia da morte. Por isso que a polícia americana sabe, é um homem que está pro tudo ou nada. Ele está mais para matar e morrer do que qualquer outra coisa, Juliana Rios. Ô, Bate, a gente sabe do histórico dele, né, que como ele morava em Tocantins, ele era lavrador, ele trabalhava no mato, e aí ele matou a tiros um homem da cidade de Figueirópolis, em 2017, como você falou. E ele tentou se esconder na região do Tocantins também pelo mato. Como ele é uma pessoa que ele conhece ali esse tipo de terreno, lá também ele fugiu da polícia e tentou ficar escondido no meio do mato. Ou seja, ele já traz para cá uma experiência não só de ter tirado a vida de uma pessoa, como depois ele esfaqueou a própria mulher dele, mas de sagacidade, de saber por onde ele pisa, onde ele tem que se esconder. E isso é muito mais assustador. E é por isso que a polícia americana, com certeza nesse momento, está batendo com a cabeça, porque não está acostumado a lidar com um tipo de pessoa como o Danilo. Né? O cara foi preso, foi condenado à prisão perpétua ou até à pena de morte. O cara está na prisão. Muitos vão se matar lá dentro, como vocês mostraram numa matéria sensacional sobre os presídios aqui dos Estados Unidos. É até difícil se matar lá dentro, porque não tem, eles não dão artifícios, não dão chance para isso acontecer. O cara apodrece na prisão de fato. Então, eles estão lidando com uma pessoa que tem uma sagacidade que deixou completamente a polícia confusa. Certo, Bate? Atenção. Ó, tá estourando todas as informações agora aqui, hein? Tá chegando tudo agora aqui. Daqui a pouco eu tenho vídeos de uma pessoa que está acompanhando as buscas nesse momento por terra com a polícia. Um brasileiro que está lá junto com a polícia acompanhando por terra. Olha só que coisa, ele matou um menino que chama, 5 de novembro de 2017, Juliana, ele matou um menino que se chama Walter Júnior, matou a tiros por causa de dívida, no município de Figueirópolis. Já chama a Record lá de Palmas, por favor, Tocantins. Eu quero, por favor, o repórter lá em Figueirópolis. É uma cidade que fica a 260 quilômetros de Palmas, não sei se fica mais perto de Goiás, qualquer coisa, manda a equipe lá de Goiás para Figueirópolis, 260 quilômetros de Palmas. Ele mata esse rapaz aí, esse tranqueira que foi exportado para os Estados Unidos, teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público
E aí, como acontece diversas vezes no Brasil, da mesma maneira que aconteceu com Paulo Cupertino, sabe quem é o Paulo Cupertino? O bandidão lá que matou a família do Rafael Miguel. O Rafael Miguel, o pai e a mãe. A ordem de prisão decretada não foi... Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Aí como é que você quer que os Estados Unidos recebam bem a gente? O cara mata uma pessoa no Brasil e não colocam no Banco Nacional de Mandados. Ficou o nome dele sujo só no Tocantins. Tem voo internacional do Tocantins para os Estados Unidos? Não tem. Para sair do Brasil, você precisa passar o teu passaporte num porto de imigração, num porto com Polícia Federal, com fiscalização, né? Nem todos os aeroportos brasileiros têm. O que aconteceu? O nome dele ficou sujo só em Tocantins. Ele consegue, então, 3 meses depois que mata o Walter, ele pega um avião no Brasil e vai para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Pega esse voo até chegar em Porto Rico. Quando o cara pega o passaporte do Lázaro, saindo do Brasil, mesmo com ele precisando ser preso, olha como o Lázaro foi esperto. Ele teve a prisão decretada lá no Tocantins, a justiça brasileira não colocou o nome dele, não colocou o nome dele no Banco Nacional de Dados. Portanto, se ele sai do Tocantins, vamos lá, vai pegar um voo em Belo Horizonte que é internacional, ninguém ia saber que era ele. Ele pega um voo Tocantins, São Paulo, qualquer país lá do Caribe. Ninguém ia saber que ele era o Danilo que tinha matado o Walter 3 meses atrás. Ele sai de Palmas, pega um voo direto para Manaus para o Caribe. Ninguém saberia. Rio de Janeiro, ninguém saberia. A não ser que em Palmas, a capital do Tocantins, onde ele pegou o avião, se lá tivesse um porto internacional, o aeroporto fosse internacional, aí ele precisaria apresentar a documentação e ia ser barrado pela Polícia Federal. Mas não. Ele saiu do Brasil por um aeroporto fora de Tocantins. Conseguiu. Aí, ele vai para os Estados Unidos, conhece a Débora, tem 2 filhos com a Débora, até que a Débora, em 2000 e... Quando é que foi? Enfim, acho que 2021 que ele matou. 2021, né? A Débora vai e descobre, peraí, você é o rapaz que matou o Walter lá em Figueirópolis? Não é possível que você... Não é possível que você... Você é o cara que matou o Walter lá em Figueirópolis? Ele falou assim, escuta aqui, se você contar para alguém, se você abrir essa boca para alguém, que eu sou esse Danilo e que eu tenho mandado de prisão em aberto lá no Brasil, você morre. E ela falou, eu não vou ficar passando pano para você não. Bandido, né? Ela deve ter dito isso. Bandido tem que ser punido. Como é que eu vou dividir a casa com um assassino? Você tem que cumprir com as tuas responsabilidades lá no Brasil. Cria vergonha na tua cara. Se você abrir a boca, eu mato você. A Débora, então, para ser impedida por ele de revelar para as autoridades americanas que se tratava de um assassino no Brasil, ele sai da casa, dá a imagem dele saindo da casa lá, ó, imagem exclusiva do Cidade Alerta. Ele, então, na cabeça, já tinha tudo montado. Claro que foi premeditado. Claro que foi premeditado. Aí, ó, enche a tela, por favor. Ele já sabia que sairia dali. Não é, pode deixar sem trilha, não é uma vingança que foi feita porque ele estava sendo rejeitado, porque a Débora não o amava mais. Não é um crime passional porque ele se sentiu rejeitado como homem, coração ferido, ego ferido. Não! Esse monstro matou a mulher para que ela não contasse para as pessoas quem era o verdadeiro Danilo, que era um assassino com mandado de prisão em aberto no Brasil. Ele mata a mulher com 38 facadas na frente dos 2 filhos. 1h30 depois ele viaja para outro estado, na Virgínia. E aí ele foi preso e mandaram de volta para a Pensilvânia, onde ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado. Aí você vai ligando os outros ódios que ele tem na vida. Os Estados Unidos não deram liberdade condicional. Ele estava já aguardando transferência para um lugar pior da onde ele já estava,
que é uma penitenciária federal, até que ele é filmado fugindo lá do lugar. Nós vamos trazer agora, atenção Brasil, vem para cá, uma imagem exclusiva que revela o Lázaro dos Estados Unidos numa festa de aniversário, momentos antes de cometer o pior contra a mulher Débora, a mulher que havia prometido contar a verdade para todas as pessoas ali da região e contar a verdade para as pessoas, para as autoridades do Tocantins e conseguissem extraditar o rapaz para o Brasil. A imagem que você vai ver agora é exclusiva. Pode encher a tela, por favor. Pode encher a tela, por favor. Passa, o Ligeiro tem as informações aí sobre essa imagem? Aí está. Este é o Lázaro dos Estados Unidos no momento de descontração. Este que você está vendo é o Lázaro dos Estados Unidos em uma das suas últimas aparições públicas antes de dar 38 facadas na mulher que havia prometido revelar a sua verdadeira identidade em território americano. Ali está o homem que havia... Tem que até confirmar se nessa imagem não está Débora, hein, Zé Mataro? Dá uma confirmada. Numa dessas, veja quem é que obteve essa imagem. Numa dessas, a Débora estava na festa. Rapaz, é bem possível que a Débora estivesse nessa festa. Exatamente isso. E só tinha brasileira, era uma festa brasileira, cantando aí a música Evidências do Chitãozinho Chororó. Abre o áudio. Mas você repara que ele aparece aí nessa imagem sem que a pessoa tenha percebido, né? Ele passa de relance. Por acaso, a pessoa ligou o nome à pessoa, né? Quem filmou essa cena ligou depois que o Danilo, o Lázaro, era essa pessoa que esteve na mesma festa e conseguiu, num dos takes, por muita sorte, filmar uma das últimas aparições para os amigos do Lázaro dos Estados Unidos. Ele aparecia com um copo de bebida na mão, nesse dia sorria, conversava com as pessoas, mas sempre muito tímido. Parece, né, agora que dá para entender que esse silêncio que o Franco, que dividiu casa com o Lázaro lá nos Estados Unidos, se referia sempre do silêncio dele, da timidez. Na verdade, não era timidez, é um medo de dar com a língua nos dentes. É um medo de que, durante algum tipo de conversa, o Lázaro dos Estados Unidos deixasse escapar que era um assassino procurado nos Estados Unidos. Então, ele temia que qualquer conversa, por menor que fosse, ele escapasse a alguma situação. Você, né, que sabe do teu passado, ele matou o Walter Júnior 2 anos antes de ser encontrado por ter esfaqueado a mulher nos Estados Unidos. Os olhos não escondiam o crime. Ele, nas palavras, poderia se complicar. Aí está a explicação dele ser considerado pelos amigos brasileiros como tímido e de poucas palavras. O ser verdadeiro dele, a verdadeira personalidade, é de uma pessoa que fala muito, por sinal. Que fala muito, que quando tinha essa dívida com Walter, não titubeou e o matou a tiros. E nos Estados Unidos ele preferia muitas vezes o silêncio do que a realidade ser descoberta de que ele se tratava de um assassino.